a gente sempre traz esporadicamente um especialista para falar sobre um assunto importantíssimo para que você possa cuidar melhor da sua saúde e principalmente evitar que a sua ida ao médico seja para remediar e não para prevenir. E dessa vez, a gente vai falar sobre uma campanha importantíssima, o Julho Verde. Uma década de cuidado, gente. Atenção, hoje eu recebo com muita energia positiva aqui no nosso Pipoco, ela que é oncologista. Doutora Eni Freitas, seja muito bem-vinda, meu amor, boa tarde. Como é que você tá? Me conte aí, tá bem? Como é que tá a senhora? Dinho, boa tarde a todos. Olha, bom demais receber a senhora aqui pra gente falar dessa campanha importante. E eu nem vou pegar a fala, eu quero que primeiro você me conte o que é o Julho Verde, para que o nosso ouvinte já entenda que a sua presença é para que a gente ouça com atenção as palavras. Por favor. Ok, então Julho Verde é o mês que lembra a todos que existe um câncer, que é o câncer de cabeça e pescoço, e que é um câncer que pode ser prevenido. Quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, a gente fala de câncer de boca, de língua, de garganta, câncer de tireoide nas mulheres. Então a gente quer lembrar que existem fatores que podem identificar o câncer precocemente e prevenir a doença. Doutora, quando a gente fala sobre isso, eu acho que é interessante trazer um dado que quase 40 mil casos de câncer cabeça e pescoço foram diagnosticados em 2024, né? Devem, na verdade, ser diagnosticados nesse ano. Ou seja, a expectativa é uma expectativa significativa e mostra o porquê que essa campanha tem essa grande missão de trazer a prevenção, a educação realmente, a consciência para essa pessoa ter a atenção devida e evitar essa doença. Então, quando a gente fala, por exemplo, de quase 40 mil casos esperados de câncer de cabeça e pescoço, eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta que eu acho que é o abre-alas da gente entender melhor o que pode acontecer. Quais são os principais sintomas para que a gente, logicamente, entenda os sinais iniciais para o câncer atingindo essas regiões do corpo? Então, Dinho, quando alguém apresenta feridas na boca que não cicatrizam, que sangram, que doem, às vezes são feridas tipo aftas, às vezes são caroços, que demoram mais de 30 dias, que são avaliados e que às vezes estão associados com caroço na garganta, com caroço no pescoço, quadros de rouquidão que também se perpetuam por mais tempo. E isso faz com que a gente comece a pensar que essas feridas podem não ser doenças tratáveis, doenças que vão se resolver com o tempo e que aí precisam de uma avaliação com o cirurgião de cabeça e pescoço, o médico oncologista, o odontologista também, que é um profissional também capacitado para identificar essas lesões e a partir da identificação se seguir numa investigação diagnóstica. Então, geralmente, quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, na cavidade da boca e da garganta e da laringe, a gente está falando desses sintomas. Quando a gente está falando de câncer de tireoide, que já é um câncer totalmente diferente na cabeça e pescoço e que acomete mais mulheres, a gente às vezes está falando de poucas ou nenhuma manifestação de doença, mas a mulher que vai fazer um acompanhamento, que faz um ultrassom de tireoide periodicamente, pode identificar nódulos e esses nódulos suspeitos podem motivar também a investigação. Óbvio que eu estou falando aqui de câncer de tireoide em mulher, porque os nódulos da tireoide que vão aparecer como câncer são mais comuns em mulheres, mas são doenças que também acometem homens. E, às vezes, um exame pode ser também a forma de identificar que essa doença pode estar se apresentando e iniciando para os pacientes. Perfeito, doutora. Olha, já que você falou sobre o processo das mulheres, entendendo, logicamente, que não é uma exclusividade, eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Entender um pouco mais os fatores de risco, né? Tipo assim, existem grupos, situações, algum outro fator que a gente deve ficar atento, principalmente para saber se fazemos parte desses fatores e ter o cuidado redobrado? Sim, então para câncer de cabeça e pescoço, boca, língua, lábio, laringe, a gente está falando
do tabagismo, a gente está falando do etilismo, pessoas que fumam, que bebem, pode ter um risco 5 vezes maior de ter câncer nesses locais do que a população que não bebe e que não fuma. Quando a gente junta fumar e beber, esse risco pode ser 25 vezes maior. Caramba! Então, se você fuma, se você bebe, ainda dá tempo, né? Mudar hábitos, ter uma vida saudável, ter uma alimentação saudável, higiene bucal também é muito importante. E outro fator de risco hoje que está também aparecendo muito para o câncer de garganta é uma infecção por o vírus, que é um HPV, é o papilomavírus humano. Então esses são fatores que podem aumentar esses riscos de câncer e fazer com que a gente possa, mudando hábitos, prevenir a doença. Eu gostei disso, porque quando fala de mudando hábitos é a parte que eu tento mastigar pro ouvinte, viu, doutora Amy? Tipo assim, a gente fala em uma vida saudável e as pessoas muitas vezes acabam deturpando o que é, né, hábitos de uma vida saudável. Como, por exemplo, o povo acha que é passar o dia na academia, que é simplesmente ter uma vida de dondoca, acha que só pode ter saúde se for dessa forma. Então eu vou te perguntar falando o seguinte: eu queria que você trouxesse, assim, de forma prática, quais são os hábitos, as formas de prevenção, englobando não só a parte da vida saudável, mas principalmente a periodicidade, buscando o médico, fazendo exames aí com uma periodicidade anual, digamos assim. Então, a gente, em geral, recomenda que as pessoas não bebam, não fumem, ou se tem esse hábito, que eles possam reduzir ou parar de fumar e beber o quanto antes. Uma vida saudável, a gente está na academia o tempo todo, seria uma maravilha, né? Mas não precisa disso, a gente tem uma atividade física regular, pelo menos 3 a 5 vezes por semana, controle de peso, alimentação saudável, pouco açúcar, pouca gordura. Tudo isso faz com que o nosso organismo realmente possa se preparar para a gente viver mais tempo e a gente viver com menos doenças. Do ponto de vista de saúde bucal, o acompanhamento também com o odontologista faz com que também a gente possa não só detectar lesões, às vezes, que podem ser tratáveis no início, quanto também prevenir o aparecimento de doenças, inclusive o câncer. E em relação ao câncer de tireoide, que é um grupo um pouquinho diferente, que não está muito relacionado ao tabagismo, ao etilismo, nem a essas infecções, como a infecção pelo HPV, é o acompanhamento da saúde da mulher, que ela periodicamente faz, indo aos seus médicos ginecologistas, médicos clínicos, endocrinologistas ou oncologista, fazendo exames, sejam anuais ou a cada 2 anos, para que possa estar acompanhando em relação ao funcionamento e à saúde do seu corpo. Doutora, eu fiquei curioso para entender que exames são esses, assim, para que a gente até consiga, de uma forma mais transparente, ajudar essa pessoa que também teve essa dúvida a entender que essa periodicidade de buscar fazer esse check-up, ou enfim, essa busca mesmo à sua condição de saúde, traz também uma necessidade de ter ali um olhar muito mais abrangente do ponto de vista de especialidades médicas. Então eu queria, na verdade, que você falasse um pouco sobre quais são esses exames para a gente encerrar em grande estilo e não deixar dúvida nenhuma aqui para o nosso ouvinte. Ok, então toda mulher deve ter um acompanhamento com um médico clínico, ginecologista, todo ano, quando começa a sua vida sexual. Na fase da infância, na verdade, a gente já começa a prevenir, às vezes, câncer usando vacina. Então, a gente tem vacina contra o HPV. Caramba. Já estou saindo um pouquinho, mas é só para lembrar, crianças a partir de 9 anos devem receber vacina para o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível que causa câncer. Na linha, então, de cuidado da mulher, o acompanhamento com o ginecologista ou médico clínico anualmente, exames de preventivo, exames de mama, exame clínico do pescoço. E em relação aos cânceres de cabeça e pescoço, especificamente boca, língua, laringe, é um acompanhamento que vai vir mais com a questão da saúde bucal e com o aparecimento de sintomas, como a gente falou, que é importante reforçar. Então, se você tem feridas na boca que não cicatrizam há mais de 30 dias, caroços,
nódulos no pescoço, rouquidão que não melhora com medidas. Isso tudo são fatores que devem chamar a atenção para uma avaliação com médico generalista ou especialista. Bom demais, doutora. No caso, especificamente, câncer de cabeça e pescoço, cirurgião de cabeça e pescoço e um oncologista clínico. São esses médicos mais habilitados. Interessante, é por isso que é muito importante a gente estar atento realmente a manter uma periodicidade, seja num clínico geral ou em qualquer outra especialidade, para que a gente tenha esse contato direto com a nossa saúde e com a nossa situação atual. Quanto mais a gente consegue ser fiel a esse cuidado, a gente ter esse hábito, mais a gente consegue prevenir. A gente sempre cai nesse lugar quando o assunto é prevenção, é a busca por hábitos saudáveis e, logicamente, não esquecer de ter um acompanhamento com o médico que você confia. Eu quero te agradecer muito, doutora Eni, por ter falado com a gente aqui, mas principalmente deixar um recado importantíssimo, que seja ela a especialidade que você precisa de atendimento. É por isso que eu perguntei quais são os médicos. Você acha todos eles lá na Clivale Mais, essa clínica é incrível. Então eu vou aproveitar mais uma vez para te pedir para transmitir um beijo para toda a turma da Clivale Mais, que tá sempre colada aqui com a gente no Pipoca, e te agradecer pelas informações importantíssimas, que se depender da gente, o Júlio Verde vai estar aí não só na boca da galera, como é na boca, né, cabeça, enfim, mas também na cabeça, para não esquecer da importância dessa campanha. Um beijo para a senhora, muito obrigado por falar com a gente, viu? Obrigada, Dinho, que agradeço. Um abraço a todos. Um beijo, meu amor. Olha, doutora Eni Freitas, oncologista representando a Clivale Mais. São mais de 40 especialidades médicas. Você pode aí marcar sua consulta através do QR Code, porque tá na tela. Se tá no YouTube é rádio, mas parece TV. E se você quiser, você pode acessar o site também, clivalemais.com.br. A gente garante. É sucesso e é pipoco. Ah, estourou!